Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre comportamentos que são muito comuns hoje em dia. O vício das telas, as mídias sociais, o ambiente em que vivemos de maneira geral, como tudo isso pode estar contribuindo para o aumento de depressão e ansiedade. Mas para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a doutora Márcia Brito, que é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado em psiquiatria. Ela é especialista em transtornos de humor. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite, Márcio, boa tarde para você. Olha, doutora Márcia, eu quero começar com a pergunta. Depressão, ele é um transtorno de humor? Boa pergunta. A depressão, ela é muito diferente do que a gente chama, que a gente fala de uma tristeza comum que acontece em relação aos eventos do dia a dia, coisas que nos desagradam, por aí. A depressão, como a gente conhece hoje, é uma doença médica, e se a gente for pensar ao longo da humanidade, lá desde os primórdios, ela é descrita com as mesmas características, em qualquer época da humanidade, em qualquer localização, qualquer ambiente, qualquer cultura, né? Então é um conjunto de sinais e de sintomas que descreve essa síndrome depressiva, o que a gente chama hoje de depressão. E hoje a gente considera, está classificada entre os transtornos de humor, né? A gente chama de humor, hoje em dia, não mais o que os gregos antigos falavam, lembra? A questão dos fluidos e dos líquidos corporais que regulavam o bem-estar, né? A gente fala como um estado de espírito, uma disposição geral dos afetos. Então, sim, a depressão está classificada como um dos transtornos de humor. E a depressão, ela tem uma prevalência hoje, e aí eu quero discutir depois, mas segundo a OMS, 4,4% da população mundial, o Brasil um pouco acima disso, 5,8%. E quando a gente puxa ainda para a ansiedade, o Brasil com 9,3%, quer dizer, 1 a cada 10 brasileiros praticamente são ansiosos. Quer dizer, você estava falando que a depressão ela é descrita desde antigamente, né? E aí eu te pergunto, hoje a prevalência da depressão ela é maior do que outras épocas ou em outros momentos a gente não avaliava essa quantidade de pessoas? É um conjunto de várias coisas, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer residência, né, no começo dos anos 90, a gente chamava então a depressão como a doença do século, a epidemia do século. E no começo dos anos 2000, a gente né, alguns dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, falavam, olha, em 2020 a depressão vai ser a primeira causa de incapacitação no mundo. E aqui a gente está, né, em Uhum. 2020, com a depressão sendo a primeira causa de incapacitação no mundo. Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, eu acho que, por uma questão do combate ao estigma, que a gente vem lutando, a questão da informação da população, a gente fala mais sobre depressão, as pessoas reconhecem mais esse quadro. Se a gente tem menos estigma, as pessoas procuram mais a gente. Os médicos estão mais capacitados também para reconhecer os quadros de depressão, tanto na atenção primária, secundária, quando chegam também depois aos psiquiatras. É mais frequente, pela globalização e acesso às informações, os centros de controle epidemiológico também têm acesso mais rapidamente. E tem outra questão, né? A gente tem um aumento, né, ainda mais nesses últimos 2 anos, do estresse ambiental, né? A gente está falando aqui da pandemia, né? A gente não pode deixar de falar disso. A gente sabe que aumentou em 25% o número de casos de depressão e ansiedade no mundo, né? E não é pouco, né? A gente está falando de 53 milhões de casos de depressão e 76 milhões de casos novos de ansiedade. Uhum. Então, não sei se é uma epidemia, mas eu acho que é uma consequência disso tudo, né? Claro que como a obesidade, ela é multifatorial, né? É multifatorial. E aí eu tenho um grave defeito de ficar tentando avaliar essas situações e tentar encontrar um caminho para que a gente diminua a incidência disso. E eu faço muito trabalho populacional, principalmente em empresas, e a maior causa de afastamento são as doenças da mente.
É, principalmente é. depressão e ansiedade. E aí eu quero fazer aqui um paralelo, já que você tocou no começo dos anos 90, e quero trazer aqui uma parte dessa teoria que eu tenho trabalhado. Eh, no começo dos anos 90, final dos anos 80, o Brasil tinha só 4% da população obesa. A gente tinha muito menos ou praticamente nenhum tratamento para obesidade. Você tinha muito menos informação, né? Hoje essa informação ela é abundante, né? Antigamente você tinha 3, 4 emissoras de televisão, poucas rádios, não era um assunto muito colocado. Eh, o cereal matinal era um tigre, que era basicamente milho e açúcar. Então, hoje você tem uma quantidade de alimentos com uma qualidade nutricional maior. E, obviamente, a gente diminuiu muito a quantidade do movimento, muito por uma questão do meio ambiente, porque eu não tinha computador, eu não tinha celular, eu não tinha controle remoto. Então, eu diminui muito a quantidade de movimento. O que acontece, mesmo com mais informação, mesmo com mais alimentos de qualidade, mesmo com muitos tratamentos eficientes para a obesidade? Hoje, o Brasil tem 26% das pessoas obesas. Quer dizer, um crescimento absurdo. Quando a gente pega a depressão, no começo dos anos 90, já havia o alerta e pouco era falado sobre a depressão. Passa a se falar muito mais, e esses casos aumentam. Então, vamos transportar para um ambiente mais controlado, como uma empresa. Inevitavelmente, nos anos 90, eu acredito que a empresa oferecia muito menos benefícios do que se oferece hoje. Hoje você tem uma gama de benefícios, até a maneira como o chefe vai tratar o colaborador já é com mais cautela, cuidado. eh, Enfim, você não pede tantas coisas fora do horário, porque você tem ali uma série de coisas que regulam as boas normas de uma empresa. E mesmo assim, saltou para primeiro lugar o burnout, a depressão e a ansiedade. Qual que é a minha teoria por trás disso? Que a pessoa já chega na empresa com um grau de informação, de estresse, de estímulo, que por mais que se melhore esse ambiente da empresa, é um acumulativo de todo o meio ambiente que ela vive. Então eu costumo dizer que não adianta a gente tratar o peixe, a gente precisa tratar também o lago, né? Porque O oceano, né? O você, oceano. porque senão, como que você vê essa situação da ansiedade, do burnout, principalmente nas empresas, mesmo essas empresas fazendo grandes esforços e os números só aumentando? Você vê, tem uma estimativa recente agora, né, que compreendeu esses últimos anos da pandemia, que foi de janeiro de 2020 até agora, abril de 2022, se não me engano. Foi um levantamento feito em 16 empresas, algo em torno de 480 mil funcionários, e o número de afastamentos por depressão e ansiedade ou por causas de saúde mental aumentou em 30%. Né? É. A gente sabendo hoje que as empresas, né, permitem uma comunicação maior sobre esse assunto, né, na medida que a gente combate o estigma, né, então até a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha que é Psicofobia é crime, né, vamos falar sobre isso. Então as empresas olham um pouco mais para esse assunto, também estimulam mais programas de qualidade de vida, né, de estimulam esporte, alimentação e tal, mas a gente vê que isso ainda é uma questão muito importante. Eu acho, né, aí também a minha opinião pessoal, né, nesses últimos anos, a sobrecarga, né, que a gente enfrentou de estímulos cibernéticos, de tecnologia, de demandas online, cresceu muito. Então, eu acho que isso foi uma sobrecarga também para a gente. Né, a questão do home office, né, a gente foi obrigado, a gente passou para um home office, mesmo para a gente, para a telemedicina, muito rapidamente, né, de uma hora para outra, a gente precisou se adaptar, né. E muitas pessoas comentam, né, que com base nisso, quer dizer, aumentou a carga horária, aumentou o número de horas de trabalho, e a questão do WhatsApp, né, ou de e-mails fora de hora, então aumentou a solicitação. E o tempo que a gente fica exposto à tela, né, tem a questão, né, da iluminação, tem a questão da demanda, entra uma reunião atrás da outra, aumenta muito a demanda, né, aumenta muito a solicitação. Então as pessoas entraram num nível de exaustão muito grande, eu acho, nos últimos anos, né? Então acho que vai ao encontro do que você pensa também, né? Você tocou num ponto importante. É normal ver a empresa muito preocupada com essas pessoas que relatam os casos e querem tratar bem essas pessoas. Mas eu costumo dizer que isso é muito importante, é fundamental, mas fazer a prevenção é importante.
E a prevenção com estilo de vida, ela vai ajudar, né? Então a gente sabe o quão importante é uma atividade física, o quão importante também é. E aí eu quero entrar nisso que você falou, que são as telas, né? Eu tive em 2018 na Coreia, fazendo um documentário, entrevistei alguns ministros, algumas pessoas responsáveis por saúde pública lá. E uma das coisas muito polêmicas que tinha sido criado lá era a limitação do tempo de tela para menores de 18 anos, é, fora tempo de escola, estudo, de 3 horas. A criança ou o adolescente que passava mais do que 3 horas era convidada a fazer parte do tratamento de vício e combate à internet, que eles chamavam. Porque eles entendiam e mostravam muitos estudos, e a gente tem muitos estudos mostrando relação de tela, seja TV, celular, iPad, com aumento de obesidade, depressão, enfim, transtornos da mente. E eu lembro que a pessoa que me recebeu, uma ministra, ela falou assim: a gente já está com 7% de obesidade. Eu falava, pô, perto do Brasil, né? E aí, agora trocando mensagens com ela esse ano, eles conseguiram baixar para 4,2%. País com menor taxa. Aí eu quero entrar basicamente nas telas. Hoje, o brasileiro, o último dado que eu tive contato foi de 6 horas por dia, excluindo o tempo de escola e trabalho. Absurdo, né? Não é muito? É demais. É demais. E isso tem um efeito direto mesmo com essas doenças da mente? Tem, e em especial para adolescentes, né? A Tá. gente vê existem vários estudos, né, que falam dessa relação, né, entre o excesso de tempo, né, envolvido em telas e em redes sociais, né, para adolescentes em especial, se associa mesmo a mais questões de saúde mental, né, assim, mais irritabilidade, a questão da autoestima, a exposição, né, eles se expõem demais, o cyberbullying, né, assim, e aumentam também as taxas de ansiedade, depressão e a dependência das redes sociais, né, se a gente for pensar, também tive acesso recentemente a um dado de que hoje 3 bilhões de pessoas no mundo todo são ativas nas redes sociais, e no Brasil 120 milhões. Mais de 50%. É muita gente. Acho que é mais de 60%, se eu não me engano, 60 e poucos. Assim, o dado agora exato eu não vou me lembrar. E também, já em 2019, né, entre adolescentes de 15 a 17 anos, 90% deles tinham acesso às redes sociais. Já é muita coisa. Né? Então, esse aumento de horas de exposição à tela nas redes sociais, o que acontece? As pessoas se afastam da vida real, se isolam dos amigos, se isolam da família, deixam de fazer atividades físicas. Né? Claro, isso acarreta uma epidemia de obesidade, depressão, né? Epidemia entre aspas, né? Assim, mas é claro, isso associa a mais obesidade, mais depressão, hábitos menos saudáveis, Claro. né, de vida. Você tocou em pontos que me fizeram pensar aqui, né? Então, o adolescente se expondo mais tempo. Então, claro, expôs mais tempo ali, ele deixa de se movimentar, ele deixa de fazer uma atividade física. Você, no começo desse nosso papo, você falou da luminosidade, e eu posso pegar exemplos claros de adolescentes que passam a noite, acabam dormindo com o celular ali, e tem uma noite de sono muito ruim, não reparadora, e a gente sabe que menos sono, maior a prevalência de doenças da mente, enfim, dificuldade de Com concentração, aumento certeza. de ansiedade. E tem uma Exatamente. coisa que eu queria tocar com você, que é muito comportamental. Quando eu era garoto, em Belo Horizonte, minha comparação era o quê? Meu vizinho, na minha escola, né? O meu mundo. E você tocou no assunto da relação. Eu, para brincar, tinha que descer, bater a campainha na casa do vizinho, a gente ia junto, organizava outro vizinho, se encontrava, fazia brincadeira. E a gente. Fases, né? Exato, muito. A gente isso é Né? muito verdade, né? A gente aprende a lidar com conflitos emocionais, não é só desligar a tela, bloquear a pessoa e tá tudo resolvido. Exatamente. Eu vou encontrar com ele daqui 2 horas. Né? Então tem isso. Hoje, o adolescente ele nasce num mundo globalizado, onde ele é amigo de um cara que ele nunca vai ver, que está em outro lado do mundo. A comparação dele são com super stars, celebridades, influencers que têm uma vida que provavelmente ele nunca vai alcançar. Isso cria uma ilusão,
ele tenta, não consegue, se expõe, sofre o superbullying, isso vai É, criando uma roda. É muito é por bem por aí? aí, é bem por aí, é bem por aí, exatamente o que você falou, né? E as pessoas mais vulneráveis são aquelas que realmente têm uma autoestima mais baixa, que talvez sejam mais tímidas ou que tenham mais dificuldade de relacionamentos interpessoais ao vivo, né? E que já usam talvez as redes sociais como uma forma de proteção. Elas interagem mais no mundo virtual do que no mundo real, Sim, né? sim. E aí a gente entra num ciclo, né? Então a pessoa já talvez tenha dificuldades, se protege através das redes, aí ela não desenvolve ao longo da vida as habilidades sociais de relação interpessoal, né? Que a gente já, né, nos anos 60, eu sou dos anos 60, adolescência, anos 70, 80 e tal, a gente aprendia na raça, né? Na Era marra. bem o que você falou, né? Não tinha como bloquear, né? A gente só podia dizer, mãe, não me passa essa ligação. Exato. E ela vai sim, toque. Tem que falar, né? Vai lá e tal. E a escola, né? A gente encontrava todos os dias as pessoas na Sim, escola, né? E se a gente for também fazer de novo o link com a pandemia, né? Você já pensou, né? Nesses últimos anos, crianças que não se conheceram, né? Eu tenho conhecido que trabalha com essas viagens de formatura, né? De colegial. E falou assim, foi muito louco, foi muito surreal, porque algumas pessoas, a turma que viajou comigo, né? Eles não, poucos se conheciam pessoalmente, eles se conheciam só através das telas. que loucura. É uma loucura. Então a gente tem que realmente se preocupar, né, e prestar mais atenção, né, na limitação do acesso, ou não proibir, mas assim, controlar o número de horas, né, de acesso às redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, né, É, para estimular mais a vida ao vivo, né. verdade. E doutora Márcia, eu confesso que eu fico um pouco preocupado e acho que toda pessoa mais velha, quando vai se deparando com ambientes que vão mudar e que você vislumbra uma mudança, a gente tem uma certa resistência. E agora me vem aí o pessoal com uma história de um mundo paralelo, um mundo digital, metaverso. Meu avatar, eu recebi agora que uma empresa multinacional nos Estados Unidos está fazendo uma maratona no metaverso. Pô, o avatar está em forma, mas, né? É, como, como que a gente consegue? Já é difícil lidar com os nossos próprios problemas reais, as nossas vidas reais, e agora você parte para uma geração que já nasce muito digitalizada, tendo um meio que um meio não, é um avatar, né? Tendo que uma vida paralela. Você acredita que isso eh, possa, de alguma forma, aumentar a ansiedade ou aumentar esses distúrbios, aumentar a incidência de doenças da mente? Eu acredito que é um caminho a gente observar com bastante cautela, né? O metaverso está em expansão agora, né? Agora a gente tem dados, tem evidências de que já nas redes sociais, né, pré o metaverso, isso já acontecia, essa relação já é descrita. E eu acredito sim, quer dizer, intuitivamente, né, que isso vai aumentar, né? A gente cria um universo paralelo, a gente cria um mundo ideal, né? A tendência daí de viver ali é muito grande, né? Não sei se você viu recentemente o caso de uma professora que relatou assédio sexual no metaverso. Que loucura. Eu não sei, eu vi nas redes sociais, nas famosas redes sociais, né? Então a gente está exposto a um universo sobre o qual a gente não tem controle, Sim, né? E eu acredito sim que as pessoas mais vulneráveis podem vir a desenvolver com mais frequência esses quadros depressivos e ansiosos, né? E a dependência, né? A gente vê que a dependência das redes sociais, a dependência desse universo paralelo aumenta a proporção em que a gente se sente menos feliz, com pior autoestima, né? Mais solitários, né? sim. Então a gente entra aí numa cascata, né? E é para a gente observar. Já me perguntaram se eu queria montar um consultório no metaverso. Falei, gente, eu acho que é uma desculpa da minha idade, eu fico no meu consultório, assim, presencial e híbrido. Tá? A Exato, exato. telemedicina é ótima, eu me adaptei super bem, eu sou super fã da telemedicina, né, Claro. telepsiquiatria, mas eu acho que um consultório metaverso já está Já além está da um pouco minha, além já tá um pouquinho da além. nossa geração. E É. aí tem essa questão, né? Vai uma pergunta muito leiga aqui. Quando o nosso cérebro
vivencia um mundo paralelo, uma experiência que não é real, mas ele está vivenciando aquilo, eu já ouvi dizer que para o cérebro é tão real quanto viver uma experiência de fato. É isso mesmo? Porque Né? isso As vai pessoas criar entram e uma mergulham, né? É, Entram e mergulham, né? Então, assim, usar a realidade virtual para o bem é muito legal, né? A gente pode fazer uso de técnicas com a realidade virtual para tratamento de quadros muito. de fobia, para exposição, para uma série de coisas. Agora, quando isso perde os limites, tudo que perde o limite, né? A Claro. gente tem sempre aquela questão, né, da Equilíbrio. curva do ótimo, né? Da atividade física também, né? Tudo. O sedentário e o excessivo. A gente tem a curva do ótimo. Para tudo na vida a gente tem que ter a curva do ótimo, né? Então, sem dúvida, acho que uma imersão 100% acaba tirando a pessoa do senso de realidade. Porque ela cria o que ela quiser com seus avatares no universo virtual paralelo, né? Eu posso ser feliz naquele universo, eu posso criar um personagem fantástico, maravilhoso, mas não é o que eu sou, né? Quando eu acordo de manhã, né? Um personagem. Aí você tocou. Semana passada eu fiz uma entrevista que a gente falava assim, a diferença de prazer e felicidade, que acho que isso não está muito claro para as pessoas, né? Então, o prazer, ele te dá uma sensação de bem-estar, vamos dizer assim, que é muito temporária, muito curta, e aí você volta para a sua vida real, onde, de verdade, você não encontra felicidade. E aí, nas mídias sociais, a pessoa meio que. Eu gostei da sua palavra, de criar um personagem. Você acha que é por isso que as pessoas na mídia social julgam tanto, criticam tanto? Claro, você tem a coisa do anonimato, você está à vontade ali para falar, mas você sente que as pessoas julgam como se elas fossem praticamente perfeitas. Ninguém pode fazer um deslize, ninguém pode cometer um erro, e você tem centenas de milhares de pessoas apontando o dedo para aquele erro, né? O cancelamento. É, Cultura do cancelamento. Eu aprendi essa palavra recentemente, né? Mas nos últimos anos aí. E você fala, gente, cancelou. É muito fácil, né? É muito fácil falar assim, olha, eu sou ou mesmo nas redes sociais, nossa, eu sou uma médica ótima, maravilhosa, né? Minha vida é fantástica. Vendo essa imagem, isso não é verdade, né? A gente tem que cuidar muito da forma como a gente se apresenta nas redes sociais, tanto por uma exposição a críticas, como também por criar uma super ideia do que a gente é. E a gente pode até acreditar nessa super ideia do que a gente é, e quando vem a primeira crítica, o mundo desmorona, né? Então, assim, acho que o grande desafio, né, de como lidar com as redes sociais é isso, né? Não viajar, não pirar, né? Na possibilidade de criar um outro alguém que não somos nós. você sabe que, vou te dizer que deve ter uns 15, 16 anos, quando eu comecei a fazer regularmente terapia com a minha psicóloga, o meu maior medo era exatamente esse, né? Falar para ela, eu estou isso, mas eu sou isso. Ela falou, então não tem problema, porque você já tem essa consciência. Eu falei, não, eu tenho Exato. muito medo. E ela brinca que é o medo que me regula muitas vezes. E o meu comportamento nas mídias sociais, eu diria que é um comportamento com muito medo, com muito receio. Eu exponho zero minha vida pessoal, né? Exato. Então eu vou lá, tenho as informações e tal. E o que eu percebo é que existe uma idealização por parte das pessoas em relação à vida de quem tem um pouco mais de disposição, porque esse cara tem poder, esse cara provavelmente tem um pouco mais de dinheiro, ou ele tem um visual assim. Então você idealiza, e ao primeiro deslize daquela pessoa, parece que é a oportunidade de você trazer ela para a linha de corte, né? É tipo o efeito dominó, né? Exatamente. Cai a primeira pedra, né? A primeira peça, caem várias outras na sequência, né? E as redes sociais, né, fazem isso de modo exponencial, inclusive. Exponencial. Né? É muito mais do que o nosso dominózinho físico, né? Da nossa Você não tem controle na rede social. Você não tem controle nenhum. E é muito louco, porque muitas vezes é só na sua bolha. Exato. E eu lembro que uma vez aconteceu uma situação com um dos participantes do Medida Certa, e aí eu lembro de um cara falando o seguinte: meu, ninguém está falando disso. É só na sua bolha de rede social. Você sair na rua, relaxa que ninguém está falando disso. É muito complicado. E até os algoritmos, desculpa te cortar, mas assim, até os algoritmos das redes sociais, né, tornam isso um ciclo vicioso. Sim. Né? Porque você vive uma bolha, e a bolha das redes sociais ela vai se reduzindo, né?
eles vão concentrando pessoas, né, ali, aquelas que Claro, interagem com você para o bem ou para o para o mal, bem ou para o né? mal. Então a gente não pode ter essa medida, realmente. O universo é muito maior do que aquilo, né? Viver a vida real, né? Porque Totalmente, né? você estava comentando dos adolescentes que sofrem mais até por estar em idade de formação, mas é isso mesmo. Hoje você tem muito conhecimento para afirmar que limitar a criança a só essa vida virtual faz com que o cérebro não se desenvolva da mesma maneira do que você convivendo com as pessoas. A gente sabe também que o convívio social é um dos pilares para vida ativa na longevidade, né? Exatamente, Para você manter exatamente. seu cérebro mais ativo. Que uma criança que não brinca, que é sedentária, também limita seu desenvolvimento. Então, Não, e estimular. o brincar é fundamental para o desenvolvimento, É, né? exato. E a interação social, né? É briguinha com um amigo, é cair do trepa-trepa, né? E não é brincar de avatar, né? Exatamente. É isso que é a vida. Gente, pô, esse papo tá maravilhoso. A gente vai ter que fazer umas 4 rodadas. Aliás, você estava falando do cancelamento. Eu assisti um filme recente, chama Granizo. É um filme argentino. Granizo, fantástico. Maravilhoso. Cara, é cancelado. Fica a dica para os nossos ouvintes. Agora, chegando no É final, fantástico. tem o último bloco. Solta a vinheta, por favor. 3 dicas para levar para casa. Doutora Márcia, 3 dicas para os nossos ouvintes levarem para casa, para o dia a dia, para prevenir, para até tratar melhor casos de depressão, vício em tela, enfim, 3 dicas para conviver melhor com as telas e se afastar um pouco da depressão e ansiedade. Acho que a dica maior, que é o grande guarda-chuva, é vamos viver a vida de verdade, né? A gente sabe quais são os pilares da medicina do estilo de vida que a gente aplica na psiquiatria. Uma alimentação legal, saudável, né? Comida de verdade, né? Acho que na pandemia todos viramos um pouquinho Rita Lobo, né? Nesse momento, não é? A gente sabe o quanto a alimentação saudável é importante para promoção e prevenção, né? Promoção de saúde mental e prevenção de doenças. A atividade física é fundamental. Qualquer uma, né? Que se goste, né? Qualquer coisa que você queira fazer, faça, né? Pode ser desde uma caminhada, uma natação, atividades mais intensas. Sono reparador, a gente tem que cuidar do nosso sono. Evitar abuso de substâncias, tabaco, álcool, drogas. Cuidar dos relacionamentos interpessoais. E aprender a lidar com o estresse. Isso a gente consegue fazer mais na vida real. Uhum. Né? Eu acho que, como a gente estava falando agora, no mundo virtual é muito fácil a gente se enganar que está fazendo tudo isso. Né? O importante é voltar a viver de verdade. Gostei. Né? Essa Então, eu acho que essa é a dica. Essa é a dica principal, porque viver o mundo real já vai fazer com que a gente possa, que nem você colocou ali, tem tantos pilares que a gente pode fazer pequenas melhoras, né? E essas Certo. pequenas melhoras vão começar a fazer efeito e lentamente você vai mudando o comportamento. Não, a gente sabe que mudar hábitos não é fácil. Né? Então a gente tem que pensar, né, assim, realmente, o que a gente quer, onde a gente quer chegar e o que nos motiva. Né? E pensar assim, a cada passo curto, né? Assim, cada mudança nos traz um benefício, nos traz um prazer, e a gente tem que persistir nisso. Então, esse é o mais importante, cuidar dos nossos hábitos. E você falou de fazer hábito, cuidar de hábito, né? Hábito realmente é difícil. E toda vez que você sente uma sensação de recompensa, a tendência é que você continue. Então, busque uma Exatamente. mudança simples, porque você vai se Exato. empoderando, vai se sentindo capaz. Acho que essa pode ser uma boa dica também, né? Não é? Você que é um consultor e um super expert, né? Para treinar uma maratona, a gente tem que começar correndo 1 quilômetro, né? Não dá para. É muito bom. Não é por aí? É por aí. Muito obrigado, doutora Márcia. Foi um prazer. Espero em breve estar com você para a gente evoluir nesse assunto. Legal, agradeço o convite. Foi um prazer conversar com você. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo e que você sabe com quem compartilhar. Então agora mesmo, baixe o nosso programa, ouça no podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira,
a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala.